A gente foi surpreendido ali com aquela denúncia feita pelo coronel da Força Aérea Brasileira de que teria acessado o LinkedIn. Depois você trouxe vídeo veiculado aqui, teu na programação da Auriverde Brasil, provando que não houve acesso algum. E mesmo assim, Felipe Martins continua preso, né? Vitoli, obrigado pela pergunta, obrigado por esse espaço. É muito importante o Brasil compreender o que está acontecendo com o Felipe Martins. Todo mundo já ouviu isso daqui, ó. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Mas por que eu repito isso? Porque quando o Felipe Martins prova que não viajou, ele ficou mais 5 meses preso. 5 meses depois ele é colocado em liberdade, tá? Por pressão da imprensa. Ele é colocado em liberdade. Quando ele é colocado em liberdade, sai uma decisão judicial dizendo bem assim: tornozeleira eletrônica e proibição de fazer postagens em rede social sob pena de multa de R$20 mil por postagem. Era essa a proibição que o Felipe Martins tinha. Então o Felipe Martins não podia postar em rede social. Se eu fizesse, multa de R$20 mil e tornozeleira eletrônica. Ele toca a vida, tá? Perfeito. O que acontece? Chega no final do ano de 2025, sai a notícia que o Silvinei Vasquez tentou fugir pelo Paraguai. Veio uma decisão do ministro sem ouvir PF, sem ouvir PGR, sem PF e PGR pedir, e veio uma canetada do ministro. Prisão domiciliar a Felipe Martins, porque Ramagem já fugiu e Silvinei Vasquez tentou fugir. Erro grotesco. Primeiro, o juiz não pode decretar nenhuma restrição da liberdade sem pedido da PF ou da PGR. Segundo ponto, Felipe estava cumprindo exemplarmente há mais de 500 dias as cautelares, sem nenhum erro. E o ministro atribuiu culpa a ele por responsabilidade de terceiro. Tá? Erros que nós já estamos acostumados nessa farsa da trama golpista. Nessa decisão vem prisão domiciliar e proibição de usar rede social. Foi tudo combinado com esse coronel. Olha a armação. Essa decisão é dia 26 de dezembro. 26 de dezembro. No dia 28, 2 dias depois, o Moraes recebe um e-mail desse coronel aposentado da Força Aérea, dizendo que Felipe Martins teria acessado a rede social LinkedIn. Olha só, parece até que combinaram isso. A proibição que tinha até então era de postagem. No dia 26 de dezembro veio uma nova proibição. Proibição de utilizar a rede. 2 dias depois dessa nova proibição, vem a denúncia de um ex-coronel, inimigo dos olavistas, um cara sem qualquer reputação, e manda um e-mail para o STF, falando que Felipe Martins acessou o LinkedIn. Moraes dá 24 horas para a gente responder. Eu respondo exatamente assim. Não houve esse acesso. Então a gente nega. E por que não houve esse acesso? Eu digo bem assim. Quando o Felipe é preso, nós da sua defesa acautelamos suas redes sociais. Então Felipe Martins sequer tem suas redes sociais. As redes sociais do Felipe Martins estão comigo. Eu respondo ao ministro. O ministro vem e prende Felipe Martins. A defesa falou que acessou. Não, eu falei que eu não acessei e não acessamos porque a rede social dele está conosco e nós não acessamos. Eu disse, nós usamos a rede social do Felipe Martins só para pedir a liberdade dele quando a discussão era se ele viajou ou não viajou. Fomos honestos na resposta. Porque se ele oficiasse as redes sociais, ele ia ter acesso à verdade. Não adianta mentir, Pitório. Ele manda um ofício para as redes sociais e eles dão um relatório. Então eu falei a verdade. Né? Falei exatamente a verdade. Aí eu digo assim no final, ministro, não dá para acreditar nessa denúncia desse coronel cegamente. Oficie a LinkedIn para que a Microsoft, que é dona da LinkedIn, informe se houve esse acesso ou não. Ele vai lá e prende preventivamente o Felipe Martins, dizendo que o Felipe Martins acessou a rede social. O Felipe Martins é preso no dia 2 de janeiro. Imagina só. A gente, no mesmo dia, aí eu acesso a rede LinkedIn, aí eu entro no LinkedIn dele, tá? E peço para a Microsoft um relatório atualizado de logins.
a Microsoft me envia um relatório atualizado. Aquilo que falamos era verdade. O último acesso no LinkedIn foi em setembro de 2024. E ainda nos Estados Unidos, ou seja, pelo escritório nosso, nos Estados Unidos, que está trabalhando lá na discussão da viagem. Então, tudo o que dissemos era verdade. Não houve o acesso que esse coronel denunciou e o acesso foi em 2024, em um momento que não havia proibição de acesso. Porque em 2024 a proibição era de postagem sob pena de multa. Olha só. Aí eu venho e peço a liberdade do Felipe. Já faz 12 dias que o ministro não decidiu pela liberdade do Felipe por uma prisão de novo ilegal. Tony, é isso que nós temos no caso do Felipe. Chiquini, no caso desse coronel da reserva da Aeronáutica, ele pode ser processado por denunciação caluniosa? Ele pode ser processado? Vocês vão... Porque o que a gente tem que tentar fazer da nossa parte é conter esses abusos, esses arroubos de pessoas que vão usando do poder judiciário, né, para prejudicar o próximo, prejudicar o inimigo usando de um outro inimigo, né? Então o cara fala assim, eu não gosto do Felipe Martins porque ele é um olavista. Então já sei, vou criar essa situação. Vai cair na mão de quem também não gosta do Felipe Martins porque ele é bolsonarista. Então a gente vai usando dessa curriola, dessa turminha, para prejudicar o cidadão inocente. Eu entendo que um processinho poderia ajudar a conter os próximos, né? Será processado, Piton. Isso é uma certeza. Ah, que bom. O indivíduo vai pagar muito caro por isso que ele fez. Não vai ficar barato para ele, não. Com toda certeza. Vai ser processado. Que bom, que bom. Boa notícia. Agora, e Lulinha? Ontem você movimentou a nossa programação aqui, Chiquini, falando de Lulinha. Queria te ouvir sobre o assunto. Agora o Jeffrey cidadão. Todo mundo sabe que eu tenho como missão de vida diária denunciar injustiças e defender a justiça. Essa é a minha missão de vida. Enquanto eu viver, eu vou diariamente denunciar injustiças e lutar por justiça. Nós temos Felipe Martins injustiçado, preso ilegalmente por um acesso que não fez. De outro lado, nós temos Lulinha, segundo as notícias, sendo investigado por corrupção, solto. Aí, então, nós temos um PGR aparelhado, indicado pelo Lula, que não está preocupado com Lulinha, senão até proibido de olhar para Lulinha, né? Então, eu, na condição de cidadão, sendo advogado criminalista, professor de processo penal, tendo a técnica penal, eu vi a possibilidade jurídica, plausibilidade jurídica, de prisão preventiva do Lulinha. É super possível essa prisão preventiva. Por quê? Vamos lá. Primeiro, que a própria Polícia Federal já informou o STF que Lulinha está sendo investigado. Lulinha foi citado por testemunhas, com envolvimento direto nas fraudes e também por interpostas pessoas. Ou seja, ele deve estar sendo investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então eu tenho o primeiro requisito para uma prisão preventiva, que é o fumis comissi delicti, é a fumaça do cometimento do crime. Eu tenho indícios de que ele cometeu um crime. Esse é o primeiro requisito para uma prisão preventiva. O segundo requisito agora está preenchido também. Lulinha passou 2025 inteiro em Madrid, na Espanha. Então, atolado até o pescoço de envolvimento com o caso do INSS, né? A sua laranja recebeu dinheiro do INSS, ele recebendo mesada do INSS, citado por testemunhas, a mansão que ele usa sendo usada também pela doleira que tem ligação direta com o Careca. Então, Lulinha, atolado na fraude do INSS, esteve o ano de 2025 inteiro fora do Brasil. Ele vem para o Brasil agora nas festas de fim de ano e não se apresenta às autoridades, não se coloca à disposição a ser ouvido. Da mesma forma, as autoridades investigativas não o convocam a ser ouvido, e aí sai a notícia de que ele estaria retornando para Madrid. Sendo assim, Piton,
nasce o segundo requisito necessário para a prisão preventiva, que é o periculum libertatis. O que significa isso? O perigo da liberdade. Se ele foge do Brasil, eu não consigo mais aplicar a lei penal a ele. Eu não consigo mais responsabilizá-lo pelos crimes que ele praticou. Então, diz o Código de Processo Penal, prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Foi por isso que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Foi por isso que Vorcaro foi preso no jatinho fugindo do Brasil, ficou 12 dias preso e foi solto. Foi por isso que hoje o cunhado do Vorcaro foi preso fugindo do Brasil, para assegurar a aplicação da lei penal. E o Lulinha? Eu faço um pedido, então, a André Mendonça, enquanto cidadão, qualquer cidadão pode fazer esse pedido. Eu fundamento, inclusive, em jurisprudência do STF, com precedentes do próprio ministro Alexandre de Moraes, da necessidade de que Lulinha seja preso preventivamente a não fugir do Brasil. Ele está sendo investigado, há elementos sólidos de seu envolvimento nas fraudes, e ele tem que ficar no Brasil a responder por esses crimes aqui no Brasil. Peço a prisão preventiva dele, então, para o André Mendonça, porque o André Mendonça, ele é o ministro relator do caso do INSS. E aí, para ser técnico, Pitoli, ao final eu digo assim, que esse meu pedido seja antes encaminhado ao Ministério Público, para que o Ministério Público se manifeste, tá? Porque o Ministério Público é a parte legítima a requerer. E está lá com o André Mendonça. O que o André Mendonça pode fazer? Ele pode acatar o meu pedido e pode prender o Lulinha. Como também ele pode entender que meu pedido é muito grave, mas ele pode meter uma tornozeleira no Lulinha, ele pode tirar o passaporte do Lulinha. Fato é que o André Mendonça está de novo com a faca e o queijo na mão. O meu pedido está na mão dele, ele pode fazer justiça, Vitória. Agora, esse de novo era onde eu ia tocar. O André Mendonça está de novo com a faca e o queijo nas mãos, mas está com uma vontade de cortar o dedo, né? Por quê? Faca e o queijo na mão, mas qual a tua experiência com o André Mendonça até aqui, Chiquini? Ele teve a faca e o queijo na mão a anular o processo da fraude da trama golpista em um recurso que eu fiz no ano passado. Em meados de 2025, eu fiz um mandado de segurança que, por forças divinas, foi distribuído ao André Mendonça, e até hoje ele está com esse meu mandado de segurança que aponta nulidades na ação da trama golpista, que eu chamo de a farsa da trama golpista. Lá eu detalho minuciosamente todas as irregularidades, nulidades e inconstitucionalidades no meu mandado de segurança, que está com ele, André Mendonça, que poderia, nesse meu mandado de segurança, anular a farsa da trama golpista, reconhecendo as nulidades que eu apontei. Até hoje ele não se manifestou naquele meu mandado de segurança. E agora, novamente, o meu pedido juridicamente possível, plausível, bem fundamentado, na técnica necessária, está de novo com ele, e ele pode, de novo, ter a chance de fazer justiça agora, prendendo quem deve realmente estar preso, Pitoli. Agora, para quem pode apontar, falar, mas o Pitoli, o Chiquini, esses caras são de direita, eles são contra o Lula. Eu acho que você começa a tua fala dizendo que é o posicionamento de um cidadão olhando para uma situação. Não tem perseguição, Chiquini. Não, uma comunicação de fato. O ministro pode negar meu pedido. É uma comunicação de fato. Meu pedido está lá. Está embasado juridicamente. Se o ministro achar meu pedido ruim, ele fala que meu pedido é ruim e nega. É um cidadão pedindo. Chiquini, Borgo aqui conosco, tem uma questão para você. Borgão, Chiquini na tua escuta. Olá, boa tarde, Chiquini. Doutor, fala, meu irmão. Grande prazer falar contigo. Você nesse fundo de São Paulo aí, hein? Pois é, a ideia inicial, Chiquini, faça-se justiça, era por conta da bandeira do estado de São Paulo em tempos de afiliação. É nada, ele tá no estádio, ele tá no Morumbis. A afiliação à Rede Jovem Pan, tal, a gente essa orientação do fundo com a bandeira do estado de São Paulo, né? Hã? Troca esse fundo. Chiquini, aqui é Corinthians, viu? Então troca esse fundo. O que é esse vermelho? Tira esse troço, Pitoli, isso dá azar. Dá um puta azar mesmo. A gente vai, eu vou cuidar disso. Chiquini, qual que é a esperança que nós podemos ter da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Organização dos Estados Americanos, do Comitê? Borgo, você sempre com pergunta difícil, cara. Eu vou... Sempre com pergunta difícil. Esses troços são tudo comuna, Borgo. Mesmo com os Estados Unidos
dominando, porque eles mandam lá hoje, né? E eles têm os interesses, é óbvio, acabaram ali penalizando, sancionando o Alexandre de Moraes, retiraram, né? Afastaram as sanções, mas os ilícitos, né? Os ataques aos direitos humanos continuam, não apagaram. O Clezão não reviveu, né? Não ressuscitou. Então, os atos do Alexandre de Moraes continuam. E eu tenho a esperança, inclusive, Eduardo tem trabalhado lá nos Estados Unidos, levando mais informações. Nós temos esperanças do retorno da Lei Magnitsky. Será que nós podemos ter alguma esperança das organizações dos Estados americanos? Será que num futuro aí eles consigam enxergar o problema e pelo menos notificar e documentar essa situação, essa ditadura no Brasil, Chiquini? Pô, olha só, nós estamos contratando, tá? E isso também foi um grande problema, a prisão do Felipe nesse momento, porque nós estamos quase fechando com o maior escritório do mundo, tá? De denúncias a violações a direitos humanos em organismos internacionais. É um escritório, inclusive, que fez as denúncias mais sólidas contra a Venezuela, agora utilizadas pelo Donald Trump. Tá? Esse escritório, que ainda pediu sigilo para nós, várias denúncias desse advogado que nós estamos contratando foram acatadas agora pelos Estados Unidos contra Maduro. É o escritório que nós estamos contratando a fazer as denúncias do caso do Felipe Martins nos organismos internacionais. Então, embora eu seja um pouco cético com relação a esses organismos internacionais, para mim são tudo uma esquerdalhada, porém nós temos que jogar com as armas que nós temos. Estamos contratando esse escritório especialista em organismos internacionais e vamos denunciar em todos os tribunais internacionais que temos à disposição. Vamos fazer as denúncias sim, Borja.